Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver no mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver no mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Com esse trecho nós encontramos no livro do Eclesiástico. Nós queremos preparar o nosso coração para celebrarmos esta Eucaristia nesse 24º domingo do tempo comum. E hoje, dando sequência à palavra de Deus do domingo passado, nós encontramos Jesus que nos retrata e nos convida a uma atitude desafiadora, que é a questão do perdão. Vamos nos preparar então com o nosso ato penitencial, o nosso coração, para que possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Cordeiro dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Conceda aos nossos irmãos e irmãs que já nos precederam desta vida o perdão de seus pecados, e a comunhão com todos os santos e santas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As leituras de hoje nos fazem refletir sobre o perdão e a compaixão. Se amansas teu coração a ponto de entender tuas falhas e a de teu próximo, agradarás ao Senhor, e Ele será misericordioso contigo e com todos que demonstraram arrependimento. Com o coração puro, abrimos nosso coração com alegria para escutar vossa palavra. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso,
compassivo e carinhoso, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto aos céus, por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou esse novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Assim seja. Queridos irmãos e irmãs, aqui presente na nossa comunidade, São Judas Tadeu, celebrando esta Eucaristia, aqueles que nos acompanham através da TV Santa Cecília, né, principalmente nesse momento onde os meios de comunicação têm um papel fundamental para que a palavra de Deus chegue até os nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que ainda não têm condições de saírem de casa, né, de suas casas. Estamos vivendo esses momentos tão difíceis que certamente marcará a história da humanidade, mas temos que buscar aquilo que temos em mãos para poder continuar firme na nossa caminhada, firme na nossa fé, na nossa esperança, porque a segunda leitura de hoje nos fala que tudo é de Cristo, né? Os vivos, os mortos, tudo é para Cristo, só Ele. Ele é o centro e a razão da nossa vida. Esses momentos que estamos passando machuca um pouco, a gente sente realmente assim no fundo do coração, cada vez mais, né, essa situação, essa limitação que nós não estávamos acostumados, mas temos que nos adaptarmos a essa realidade. E se Deus quiser, o mais breve possível, nós estaremos podendo, né, nos abraçar, podendo estar bem próximos dos outros, mais à vontade como nós estávamos, ainda mais para nós, povo brasileiro, né, que gosta muito dessa parte afetiva, que é muito importante no nosso relacionamento. Europeu dizem que ele é muito frio, mas nós não, né? Brasileiro não gosta, não frio no sentido do clima,
frio no relacionamento, na convivência, né? Mas é a história de cada um. Hoje a palavra de Deus, ela é muito provocativa. Aliás, já nos 2 últimos domingos nós temos visto o que a palavra de Deus tem solicitado para nós. E hoje trata exatamente do perdão. Um dos temas que realmente assim provoca em nós, né, um certo tabu até, a questão do perdão. Veja que interessante, primeira coisa, quando fala o número 7 na Bíblia, significa a totalidade. É figurativo para mostrar que é a totalidade. Então o 7 não é questão de 2 mais 2 ou mais 3, não. É a totalidade. Partindo dessa ideia que o 7 é a totalidade, nós podemos então pensar e entender o que a palavra de Deus pede para nós hoje. Fala exatamente do perdão. Os rabinos ensinavam na época de Jesus que discutiam muito. Quantas vezes, afinal de contas, eu devo perdoar a minha esposa, ou meu filho, ou alguém que fez mal contra a minha pessoa? Uns achavam que uma vez estava bom. Chegava a ter ideia de 2, de 3, 4 não. O máximo seria 3, mas o 4 já partia, vamos dizer assim, para a vingança. E os discípulos de Jesus, já que os rabinos ensinavam esse tipo de comportamento, e os discípulos de Jesus queriam saber, vamos ver o que Jesus fala com relação ao perdão. E Pedro, mais uma vez, toma a palavra e pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecou contra mim, que errou contra mim? 7 vezes? Veja que Pedro não foi mesquinho, não. Ele foi além das perspectivas que os rabinos ensinavam. 7 vezes está bom? Olha lá, para chegar a 7, aquilo que se recomendava 4, máximo 3. E para a surpresa de Pedro, Jesus vai dizer: não, Pedro, não é 7 vezes. Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Se o 7 é totalidade, então o perdão é para sempre. Ou seja, não tem limite. Não tem limite o perdão. Ah, mas não é fácil isso, essa ideia, principalmente para alguma pessoa. Por exemplo, aliás, quantas pessoas, né, que já sofreram na vida, ou fizeram sofrer por tantas injustiças, né, pela violência, pela calúnia, por tantas outras coisas que nos ferem a fundo o nosso coração. Aí vem Jesus e fala que a gente precisa perdoar sempre. E onde nós vamos buscar então força ou discernimento para que realmente nós possamos cumprir essa ideia do perdão? Nós somos ao mesmo tempo felizes porque nós temos a graça de Deus. E essa graça de Deus, de uma maneira especial, nós a encontramos no sacramento da reconciliação, ou seja, na confissão. E aí essa interação, ou a negação do perdão, da qual Jesus fala para nós, negar o perdão, nos parece às vezes uma reação natural, normal. Não aceito o perdão. Mas digna diante de uma ofensa, principalmente diante de uma ofensa. Mas não é isso que torna o homem mais humano. A palavra de Deus nos fala assim: a totalidade. O perdão é uma totalidade que abrange a vida toda. E uma frase, não uma frase, uma definição assim, olha, é bom sempre lembrar: perdoar nem sempre é esquecer.
Às vezes a gente não esquece, mas você passa a lembrar daquela situação de alguém que te feriu de uma maneira diferente. Até então, quando você guardava no seu coração um sentimento negativo, né, até de vingança, quando o perdão, quando você for capaz de perdoar aquele ato contra você, aquela injustiça, você passa a lembrar daquela injustiça, porque normalmente a gente não esquece, mas você passa a lembrar de uma maneira diferente. Você não lembra mais com aquele instinto de vingança, muitas vezes. Você não lembra com aquele instinto de desejar o mal e destruir até mesmo aquela pessoa. Muito pelo contrário. É essa atitude do perdão que envolve os critérios do Evangelho. Tem um filósofo francês que definiu assim, muito interessante, até anotei assim: você quer ser feliz um momento? Ele diz: você quer ser feliz um momento na sua vida? Vinga-te. Ou seja, você quer ser feliz um momento na sua vida? Age com vingança. Depois ele diz: queres ser feliz sempre? Perdoa. Olha, que bonito, né, essa definição. É lógico, meus queridos, que tudo isso não é fácil. É um processo de transformação interior no coração, na vida das pessoas, para chegar a essa atitude da qual Jesus fala para nós no Evangelho. E ele vai viver na sua vida, toda a sua vida foi um ato de perdão. Até na cruz, na hora da sua paixão, vai dizer: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ali nasceu o perdão gratuito. Ali nasceu o perdão que restabelece, restitui a vida na graça de Deus através de Jesus. Mas é um processo lento, é um processo que exige doação, porque quem não sabe perdoar pode ficar ferido para sempre. Quantas pessoas vivem uma vida ferida, machucada, porque não foi capaz ainda de dar o perdão. Como sofre essa pessoa? Como pessoas que herdou por alguma circunstância na sua vida, sofreu, né, e não consegue se libertar desse mal que causou na sua vida, que alguém causou na sua vida. Essa pessoa não vive mais direito na sua vida. A sua vida é um mal permanente. E aí nós temos que recorrer à graça de Deus para que sejamos recuperados. Muitos se acham incapazes de perdoar. Quantas vezes nós, como padre, temos muita experiência nesse sentido, na relação com os fiéis, né? Que dizem: eu não sou capaz de perdoar, padre. Não consigo perdoar. Confunde a ira, o ódio com a vingança. Então essas pessoas confundem a ira é uma coisa, e dizem até os estudiosos que a ira não é um mal, porque ela conjuga na vida das pessoas aquilo que está sufocando. Então ela tira, bota para fora aquele sofrimento que está lhe causando. A ira, então, é uma reação até, dizem, saudável. A vingança ou o ódio vai mais longe. A pessoa vingativa busca causar dano, humilhar e até destruir a quem lhe fez mal. Olha só, a diferença entre a ira e a vingança. E por isso que muitas pessoas acham assim: eu não sou capaz de perdoar, porque ela não sabe separar a ira, muitas vezes, daquele momento, né? Você já ouviu alguém dizer assim: eu fiquei irado naquele momento, mas passou. Aquele momento te deixou irado,
por aquela circunstância. Mas agora, a vingança ou o ódio é diferente. Você deseja mal, você faz de tudo para destruir o outro, você quer ver o outro destruído na sua essência. E essa é a grande diferença e que nós precisamos muito trabalhar em nosso coração essa atitude e esse comportamento. Por isso a palavra de Deus para nós hoje, meus queridos, um casal diz assim: sem mútua compreensão se destrói. Vocês, se não tiverem compreensão, se destrói. Destrói mesmo. Faltou compreensão, faltou perdão. Uma família sem perdão vira um inferno. Já ouviu alguém falar isso? Lá em casa parece um inferno. É briga em cima de briga, é um querendo pisar no outro, parece meio assim, né? Diabólico. É, às vezes até mesmo na família. E uma sociedade sem compaixão, ela se torna desumana. Desumana. Porque o perdão, ele tem o seu efeito social também, não é apenas pessoal. Ele tem consequências sociais. E quando alguém não é capaz de viver a própria sociedade, viver essa compaixão, quer dizer, sofrer com o outro, ela se torna desumana. Quantas vezes nós já falamos aqui que uma pessoa, ela se torna desumana quando ela perde a capacidade de ter compaixão para com o outro. Assim é individualmente, assim é pessoalmente e assim é na própria sociedade. Uma sociedade que não tem a sensibilidade de sofrer com o outro, de dividir o sofrimento com o outro, ela se torna desumana. Por isso que nós vivemos situações, muitas vezes, de desumanidade mesmo, entre as pessoas, entre os povos. Né? Porque perde essa capacidade do perdão, perde essa capacidade de sofrer com o outro. Se torna números. Nós hoje nos tornamos números. Né? Tudo é número. Né? E perdemos a essência. Por exemplo, estamos aí com 130 mil que morreram já pelo Covid. 130 mil pessoas. E isso envolve as famílias, envolve tanta gente. Não é verdade? Mas parece que a sociedade como um todo... E aí? Só vai sentir quando lhe tocar pessoalmente. O máximo que pode acontecer. Fora isso, vamos viver a vida normal. E muitas vezes até colaborando para o aumento desse número de vítimas do coronavírus. Então, é uma sociedade assim, é uma sociedade sem compaixão, que ela não se importa mais com o outro. Se morreram 130 mil, pode chegar a 140, 150, como diz na gíria dos jovens, eu não estou nem aí. Só vai realmente sentir a compaixão, o valor e a importância quando talvez diretamente lhe proporcionar ou diretamente ele for a vítima dessa situação. Do contrário, não. Não. Por isso, então, precisa o quê? Precisa colocar situações, precisa colocar leis, precisa fazer isso, bloquear aqui, bloquear ali, porque as pessoas não têm sensibilidade para com aqueles que morrem ou para aqueles que estão sofrendo. Então, essa é uma sociedade que não tem compaixão. A sociedade que não tem compaixão, nós somos tratados como número e nós somos tratados como um a mais ou a menos. Então, meus queridos, a questão do perdão hoje, na palavra de Deus, é um negócio muito sério. Tempos atrás, atendia uma pessoa e ele dizia assim: eu não quero absolvição, não.
Você vai confessar, espera que... Não, você não quer absolvição? Não. Porque eu vou continuar com ódio daquela pessoa. Olha, que triste, não é verdade? Não quero absolvição, vim desabafar. Porque eu não, quer dizer, eu vou continuar com ódio daquela pessoa. Então, como é que eu posso pedir perdão se eu ainda vou continuar com ódio? Não tenho nenhum propósito de mudar a minha maneira de pensar, né? De lutar, de fazer um esforço, de pedir a Deus, pedir a graça de Deus. Então, essa pessoa se torna amarga, sofre, é uma doença, vira uma doença na vida dessa pessoa. Aquele ódio que vem carregando, certamente, há anos, vai acumulando. Como é triste uma pessoa assim, como é difícil a gente ter esse sentimento. Tudo bem, vamos dizer assim, tudo bem que sofreu, né, uma grande injustiça, mas você tem que abrir pelo menos as portas do coração, uma frestazinha, para que a graça de Deus penetre no seu coração e ela vai transformando, modificando. Nem sempre é naquele momento, mas vai ter o momento certo da graça de Deus. Peçamos então, meus queridos, que nada, né, nos faça afastar do amor incomensurável do Pai, que nos perdoa até as últimas consequências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Deus das misericórdias, invoquemos, irmãos e irmãs, com toda a confiança, colocando em suas mãos nossas preces. Nossa resposta será: por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Que a ação do vosso Espírito Santo conduza a Igreja nos caminhos do perdão, da misericórdia, da compaixão e da conversão, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Dai discernimento às pessoas, para que, sofrendo qualquer injustiça, não assumam a vingança e a violência como opção, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Abri nossa mente e nosso coração, para que, por esta Eucaristia que celebramos, aprendamos de vós a ser perdão e misericórdia para com nossos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelas pessoas marcadas pela dificuldade em viver a reconciliação, para que, experimentando a misericórdia divina, sejam capazes de traduzi-la em gestos concretos de paz e fraternidade, nós vos pedimos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por todas as pessoas que hoje estão reunidas para ouvir a palavra de Deus, para que saiba acolher o constante convite à conversão e à mudança de vida, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Aos que faleceram no amor de Jesus Cristo, tornai-os participantes da felicidade eterna, junto com a Virgem Maria e todos os santos, nós os pedimos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
Queremos rezar pelos enfermos, pelos idosos, por todos aqueles que estão sofrendo vítima do coronavírus, especialmente o Padre Cláudio Scherer e o Padre Calef, da paróquia Coração de Maria, estão internados na Santa Casa. Vamos pedir por eles e por tantos outros, que estão aí sofrendo esse momento difícil que estamos vivendo, para que pela graça de Deus recuperem a saúde. Rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso vos pedimos ao Pai, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, agora e para sempre. Amém. Amém. Queria lembrar que na Sexta-feira da Paixão, na Sexta-feira Santa, a igreja faz aquela coleta em prol dos lugares santos. E esse ano, por essa situação que nós estamos vivendo, não se realizou as celebrações da Sexta-feira da Paixão. Então, a CNBB, a igreja no Brasil, decidiu que nesse final de semana, então, seria a coleta da Sexta-feira da Paixão, quer dizer, para a mesma finalidade, principalmente indo em socorro de tantos irmãos e irmãs que estão necessitados. Nós faremos essa, então, no final da celebração. Cantemos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, meus irmãos e irmãs, para que esse nosso ofertório que colocamos no altar, seja ele aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações dos homens e das mulheres, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos todos procurem a paz. Fazei Instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação.
Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantemos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores, e Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei de nós instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que o vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que Ele nos mandou, vos pedimos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas antes de dar a vida para nos libertar. Durante a última ceia, Jesus tomou nas mãos o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício perfeito sacrifício perfeito da vossa reconciliação. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Nós os pedimos, ó Pai, escutai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Dai-nos, nós os pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, para que,
Que Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Tarcísio, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de nós e da vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento de vossa paz. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, e com todos os santos, São Judas Tadeu, reuni o mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, vosso Filho. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos agora confiantes a oração do perdão que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele capaz de tirar todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Para a comunhão, permaneçam no lugar, Os ministros, junto com o diácono, irão distribuir a Santa Comunhão no local. Ceia,
algeias eu pensei por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar, meu amigo e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao meio dessa luz, vida eterna e paz do coração. Prontos, oh, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Com anseias eu pensei por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Oremos.
Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. E conceda também a eternidade feliz a todos nossos irmãos e irmãs falecidos, lembrados nesta noite. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez queremos agradecer a presença da TV Santa Cecília, que gentilmente transmite esta Santa Missa de uma maneira especial, chegando até os idosos, os enfermos, as pessoas em casa, partilham conosco pela palavra e, acima de tudo, pela comunhão espiritual. Que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês a serviço da vida, a serviço da verdade. Isso que é mais importante. Nosso sentimento às famílias que rezaram também pelos seus falecidos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Na saída, então, nós vamos fazer a coleta, aquela que dos lugares santos. Vamos em paz, então. Sejam felizes e uma semana tranquila.